Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje eu estou muito feliz porque aqui nós estamos em casa hoje e para abrir aí o mês de março, né? Assim, porque a gente sempre discute que é o mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher. Nós vamos estar aí falando alguns assuntos durante esse mês voltados realmente, de fato, para você, mulher, tá? Mas que os homens também precisam ficar bem inteirados. E hoje a gente está aqui com a doutora Regiane Helena. Não podia ser outra pessoa, gente, para falar do assunto que nós vamos discutir agora, que é sobre endometriose, tá? Conheça esse inimigo oculto das mulheres. Esse é o nosso tema de hoje. E a gente está aqui com a doutora Regiane Helena, que é nossa companheira de programa aqui, que a gente faz aqui o programa, e ela, como ginecologista, nada melhor do que ela para estar falando um pouquinho para a gente sobre esse assunto, não é isso, doutor Marcos? Olá, telespectador, mais uma vez aqui no programa Missão Saúde na TV, programa que é elaborado, pensado para você, para o seu entendimento, para as famílias, para os profissionais de saúde. É uma alegria poder participar do programa, saber que esse programa vai instruir as pessoas em suas casas. Doutora Regiane, é um prazer estarmos aqui no programa juntos. Acho que não tínhamos gravado nós três ainda não, né? Mas, de qualquer forma, quem vai sair beneficiado, além de nós estarmos juntos, o telespectador. Não, e na verdade, assim, esses homens nos deixaram, né, doutora Regiane? Deixaram a gente aí, o doutor Vilde, doutor Marcos aí. Homem é folgado mesmo, porque aí deixou só na mão da gente aqui os programas. A senhora já prestou atenção, né? Aí hoje ele foi intimado, na verdade, para estar aqui, viu? Pode falar, pode me queimar aí, doutor. Não é queimar não, é porque assim, os homens eles priorizam as mulheres, né? Oh, Saiu bem. se saiu bem, né, doutora? Saiu bem. Então, gente, a gente vai começar agora com o rol de perguntas. Aqui o nosso bate-papo, porque, na verdade, o programa ele é um bate-papo, uma discussão. As perguntas geralmente são, assim, de vocês, telespectadores, ou perguntas de consultório mesmo, né? A gente estava aqui agora há pouco discutindo sobre isso. E eu já gostaria que a doutora Regiane começasse falando um pouquinho sobre o que é a endometriose. O que é isso, doutora? Uma pergunta assim que eu sei que lá no seu consultório o tempo todo tem diagnóstico dessa doença e as pessoas ficam sempre na dúvida do que realmente é. Explica para o nosso telespectador um pouquinho agora sobre isso. Muito bem, tá? Mais uma vez eu gostaria de agradecer e começar explicando que a endometriose é, na verdade, presença, tá, de tecido semelhante ao endométrio, que é a camada interna do útero, em vários focos fora do seu local de origem. Conforme mostra aí numa primeira figura, focos que estão podem estar localizados na própria parede, né, do útero, que aí tem o nome de adenomiose, pode estar fora desse útero, parede intestinal, parede ovariana, enfim, em várias situações, inclusive bexiga e até mesmo órgãos à distância, como o sistema nervoso, tá? Então, é uma doença muito traiçoeira, né? Muitas das vezes tem um diagnóstico muito tardio, e esse mês de março é um mês que foi tirado justamente para chamar a consciência de que existe essa doença que passa batido aí por muitas mulheres sofrendo com ela de uma maneira bem intensa e calada, e muitas das vezes é deixado passar batido esse diagnóstico por conta de ser difícil mesmo. Doutora, aí só uma questão. A senhora falou sobre adenomiose. Então, a adenomiose vamos dizer assim, é uma endometriose? Só explica para a gente Isso, um pouquinho. ela é considerada como uma variante da endometriose que atinge a parede ali do útero, que é chamada de miométrio. Então, quando se tem focos do endométrio dentro da parede do útero, da parede muscular, é chamada adenomiose. Quando ele parte lá para fora, por exemplo, de vários locais, por exemplo, ovário, aí é chamado de endometrioma, né, ovariano. Aí vai mudando os nomes conforme os locais onde os sítios desses focos são encontrados. Muito importante, vamos dizer assim, essas informações que estão sendo passadas aqui no programa. E eu quero que vocês aí
peguem essas informações e multipliquem, né, doutora Rejane? Porque esse é o nosso foco aqui no programa, que sejam informações que são conscientes e que sejam multiplicadas aí para um familiar, para a mãe, para a irmã, né, doutora? Exatamente, porque o que é comum? A mulher sofrer com vários sintomas, né? Muitas vezes lá, a gente vai ver lá para frente o que estão vários, e ela sofre calada e muita gente acha que é frescura. Ah, essa menina é frescura, nossa, quando está menstruada fica imprestável. Então, elas acabam tendo um impacto muito grande, tanto na autoestima, tá? Tanto na qualidade de vida, e por conta de uma coisa que ela está sofrendo ali, e de fato, causa essa dor, causa esse incômodo e precisa ser tratado. Agora, doutora, quando se começa a falar em doença, principalmente por meio de mídias, algumas pessoas começam a assimilar alguns sintomas e até a achar que tem que se tratar logo. E até há um questionamento: quais são esses sintomas? Será que eu tenho isso? Será que eu estou tendo essa doença? Tem como já elencar alguns principais sintomas para que os pacientes comecem a ganhar intimidade, não a doença, mas ganhar intimidade ou conhecer um pouco mais da endometriose? Sim, sim, muito boa essa pergunta, porque os principais sintomas, eles são cólica menstruais, né, aquela cólica que cada vez vai aumentando a intensidade, né, que a gente chama uma cólica progressiva. Ela também pode ter uma dor na relação sexual, sangramento aumentado, tá? Ou dor mesmo na ovulação, que é aquela dor no meio do ciclo, é comum. E no decorrer do tempo da doença, a dor ela passa a ser crônica, ou seja, em vez dela e contínua, em vez dela ser apenas uma vez no mês ou no período menstrual, ela meio que já vai emendando num período do outro. Outra coisa importante é que é muito comum ter alterações intestinais relacionadas à endometriose, né? Que aí vão desde diarreia, ou sangue nas fezes, ou até a constipação no período inicial da doença, enfim. A alteração desse intestino também, isso por conta de focos que podem ter na parede intestinal. Também é comum queixas de urinárias, né? Como dor a urinar, sangramento a urinar, né? Urgência miccional, coisas do tipo que irritam também a bexiga. Porque a gente tem que lembrar que os focos podem ficar em vários órgãos adjacentes, né? E dependendo de onde ele está situado, vai ocasionar aqueles sintomas. Doutora, eu já ouvi muitas mulheres reclamando de enjoo, de náusea. É comum também, a respeito, né, do que nós estamos aqui discutindo, esse tipo de sintoma ou já é de outra doença? Não, é muito comum, sim. E isso é muito fácil de explicar, porque às vezes tem microfocos ou focos localizados em todo o aparelho digestivo, né? Todo o peritônio, que é a membrana que reveste a cavidade abdominal. E, às vezes, pode ter também depósitos em alguns nervos, por exemplo, o nervo vago, né? Que é o nosso nervo, é um nervo craniano que vai desde do sistema nervoso até todas as vísceras. Então, qualquer foco ali que começa a sangrar, começa a irritar as terminações nervosas desses órgãos, vai gerar esses sintomas, tá? De enjoo, náuseas e às vezes até vômito, dependendo da intensidade. E a senhora falou aí bastante a respeito da questão intestinal, mas o que é realmente, de fato, a endometriose intestinal? Já que a senhora começou aí a discutir, a falar do assunto, vamos emendar então aí nessa questão. Excelente essa pergunta. A endometriose intestinal é quando você tem a presença dos focos aderido ali na parede do intestino, tá? Que eles podem ser apenas superficiais ou já até adentrar essa parede, atingindo a mucosa, dependendo da profundidade das lesões. Então, é muito importante estar traçando, porque tem casos de diagnóstico muito tardio, onde há um comprometimento desse intestino de tal maneira que precisa fazer ressecção de parte de intestino para que possa dar uma aliviada aí nos sintomas, tá? Que pode ser, e o intestino é muito comum de ser acometido porque ele está muito próximo, principalmente a região do sigmoide. Tem uma foto aí, uma imagem que mostra muito isso, que é uma imagem de videolaparoscopia, que mostra
a parede do intestino ali próximo, cheia de focos, e esses focos são sangrantes. E sangram lá dentro também, porque no período menstrual. Por isso que tem alteração intestinal muito presente. Interessante assim, alguns pacientes chegam perguntando para a gente, doutor, eu quero saber se eu tenho essa doença. Aí muitas vezes a gente tem que orientar, diz, olha, calma, vamos para o início. Vamos saber o que você está sentindo para saber se você tem. Então, às vezes é natural, às vezes a paciente chega preocupado com ouviu alguém que tem ou que passou por algum tratamento, e aí fica preocupado porque apresenta alguns sintomas semelhantes. E é uma pergunta frequente do consultório, doutor, eu quero saber se eu tenho isso. Como é que o paciente pode, diante de uma suspeita de endometriose, de sintomas que direcionam para a endometriose, como é que ele pode saber se ele tem ou não? Primeiramente, a gente precisa exatamente isso, dessa história clínica, ou seja, da história pessoal da paciente. Ela é muito importante. Então, a paciente chegou lá com uma queixa de dor na relação sexual, uma dor na menstruação muito intensa, uma cólica menstrual intensa, dor no meio do ciclo, diarreia, com sangue. Ela diz, doutor, eu fico imprestável. Elas dizem assim, doutor, eu tenho um parto todo mês. Nossa, eu sofro e está cada vez pior. Eu vou parar no PS. Poxa, a clínica, para nós todos, tem que ser já soberana. Aí, esse é um dos fatores. O outro fator, eu posso utilizar métodos diagnósticos que, principalmente, tem a ultrassom transvaginal com contraste, na verdade, com preparo intestinal, né? Então, corrigindo, a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ela é muito importante, porém, se os focos forem microscópicos, não vai ver, mesmo que seja pelo melhor profissional, né, que vai operar esse ultrassom, não vai ser possível ver. Aí, às vezes, a gente pode associar uma ressonância magnética da pelve, que também com preparo intestinal, e pode ajudar essa mulher, porém, não adianta que os microfocos, eles não são visíveis aí. E aí a gente já usa esses 3 fatores, clínica, ultrassom e ressonância. Porém, para determinar definitivamente, precisa da biópsia, tá? Através de uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia, né, da videolaparoscopia, que você adentra a cavidade e retira pedaços para mandar para a biópsia, né, que é o anátomo patológico. Só que essa cirurgia não é indicada para todo mundo, porque ela vai ter anestesia geral, né, além dela não ser acessível para todo mundo. Então, eu não preciso dela para eu dar o diagnóstico. Se eu tiver a clínica acompanhando essa paciente, e mais armas que eu digo que é importante é o exame físico. Então, você tem uma paciente com esse quadro, faz um exame de toque, percebe ali a reação dessa paciente ao movimentar esse colo. Opa, é suficiente para você já ter um diagnóstico. E você já explica para ela, você vai pedir os seus exames, você já diz, ó, mesmo que o exame não dê nada, a gente vai precisar tratar para frear aí a progressão da doença. E aí a gente já consegue fazer o diagnóstico. Muito bacana, gente, que eu estou aqui só assim, ó, de boca aqui aberta aqui com tantas informações importantes. E nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco muito rápido, mas cheio de informações. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa que já já a gente volta com mais um bloco. Fique ligado, Missão Saúde na TV.